Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O prazo por Vitão. Vamos falar sobre a confirmação que o Internacional fez nas últimas horas. O time para enfrentar o Fluminense. E mais, por que Ricardo Matias perdeu espaço com o técnico Ramon Dias? Vamos falar tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal, falar de Internacional nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Fluminense. Duelo muito importante no Rio de Janeiro, o Inter que tenta escapar da parte de baixo da tabela e vai ter uma partida bem importante nesse sábado às 5h30 da tarde no Maracanã, duelo pelo Campeonato Brasileiro. Quero começar, pessoal, falando sobre Vitão. A gente já vem falando aí nos últimos vídeos sobre o Vitão que teve finalmente a sua lesão confirmada pelo Internacional. E ela é, pessoal, um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Eu havia aqui já trazido no canal que o Inter, de fato, tinha essa suspeita de que a lesão poderia ser no ligamento colateral medial e ela foi a mais leve possível, que é um estiramento, que no jargão, digamos, médico, é o grau 1. Então o Vitão ele teve uma pré-lesão nesse ligamento, é um estiramento, não chega a ser uma ruptura nem parcial desse ligamento importante do joelho esquerdo. Não é uma lesão grave, é uma lesão leve, aliás, mas ela retira o Vitão de algumas partidas do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de uma recuperação que demore entre 2 a 3 semanas, ou seja, o Vitão ele volta após a data FIFA somente. Então, eu falei ontem sobre a possibilidade dele atuar contra o Atlético Mineiro, descartem essa possibilidade, o Vitão volta apenas após a data FIFA de novembro, a última desse ano, vai jogar pelo menos aí as últimas partidas dessa temporada com a camiseta do Internacional. Uma notícia que não é boa, né? O Vitão é o principal zagueiro do Internacional. Claro que a notícia no macro ela é positiva, porque se esperava uma lesão mais grave que tirasse o Vitão da temporada. Não é o caso, mas ele fica aí fora por algumas semanas e acaba desfalcando a equipe do Internacional. É hora de confiar em Gabriel Mercado, jogador experiente que vai assumir agora essa defesa em definitivo. Não vai poder mais ser preservado, porque vamos lá, se ele não jogar, o Inter vai ter zagueiros inconfiáveis, o Juninho, o Cleiton Sampaio, o Vitor Gabriel, que são jogadores que vêm oscilando bastante aí nos últimos jogos. O Cleiton Sampaio, que não caiu nas graças ainda do torcedor do Internacional. Então, é tudo com o Gabriel Mercado a partir de agora. É nele que o torcedor passa a confiar, nesse momento, sem o Vitão, no sistema defensivo. Aliás, pessoal, já engatando para a partida contra o Fluminense, o Ramon Dias hoje comanda a última atividade antes dessa partida e define o time. Possivelmente no vídeo da noite eu tenha mais informações sobre o que foi trabalhado nesta atividade. Mas o que a gente pode adiantar é que o Inter deve desfazer o sistema com 3 zagueiros, jogar com uma linha de 4, Vitor Gabriel sendo o lateral esquerdo, na zaga Mercado e mais alguém, pode ser o Cleiton Sampaio, eu prefiro o Juninho, que é outra possibilidade, e na direita joga o Alan Benítez. No meio campo, 3 jogadores, Luiz Otávio, Thiago Maia e Bruno Gomes, o Alan Patrick volta, recuperado aí da sua lombalgia, e na frente, Carboneiro e Vitinho, deve ser mais ou menos por aí o time do Inter para a partida deste sábado. O Inter que, lembrando, pessoal, está a 4 pontos do Z4. Vai ter aí na rodada o Vitória podendo pontuar, joga, se eu não me engano, fora de casa. O Santos joga também em casa, se eu não me engano, então isso a gente vai ter que dar uma olhada. E tem também o Atlético Mineiro, que tem um confronto mais tranquilo contra o Ceará dentro de casa. Então vamos observar esses 3 adversários, principalmente, que são os caras que podem ali encurtar essa diferença. O Vitória vencendo, a diferença já cai. Possivelmente o Santos vencendo também complica, e o Atlético Mineiro da mesma forma. São os 3 times que estão imediatamente abaixo
do Internacional. Lembrando que na próxima rodada é Inter e Galo, então pode ser um confronto aí bem decisivo para essa sequência final de Campeonato Brasileiro. Muita gente tem perguntado, pessoal, sobre a situação do Ricardo Matias. O que acontece com esse jovem que até pouco tempo atrás foi titular no Inter, ainda treinado pelo Roger Machado, praticamente sem contestação. Naquele período, Borré e Valência não estavam bem e o Roger colocou o Ricardo Matias, que deu uma resposta. Mas hoje, o Ricardo Matias ele perde muito espaço. Ele está atrás, inclusive, do Raikkonen, garoto de apenas 17 anos, da base do Internacional, que tem entrado na frente do Matias nas últimas atividades. Tem principalmente, pessoal, duas motivações para que isso esteja acontecendo. A primeira, uma questão de característica. O Ramon Dias, ele identificou que o Inter rendeu melhor nos últimos jogos com jogadores de velocidade na frente. Tanto é que o melhor jogo do Inter é sem um centroavante. Tem o Vitinho e tem o Carboneiro, que deve ser a dupla que ele vai utilizar, inclusive, na partida contra o Fluminense. Então esse é o primeiro motivo. Dos centroavantes do Inter, o Ricardo Matias é o que tem menos mobilidade. O Borré é um cara que tem mais mobilidade, embora também não esteja numa grande fase. O Raikkonen é um cara que se movimenta também bem mais que o Ricardo Matias. Então, por si só por característica, já é um jogador que fica atrás na fila dos centroavantes. Agora, tem um ponto 2, que é também algo observado pela comissão técnica do Ramon Dias. O Ricardo Matias, pessoal, já é uma notícia que a gente já vem trazendo há bastante tempo aqui, não é uma novidade para vocês aqui do canal, mas o Ricardo Matias ele tem uma característica, vou chamar assim, que acaba colocando ele para trás com alguns treinadores, que é o fato de ele ser pouco intenso no dia a dia, no treinamento, no CT Parque Gigante. É um cara que até treina ali bem algumas atividades, mas é um cara que não tem aquela intensidade que exige, por exemplo, o Emiliano Dias, o Diego Pereira, que são os caras que mais cobram fisicamente dos jogadores no dia a dia do CT, o auxiliar técnico e o preparador físico. Já teve essa dificuldade lá atrás com o Eduardo Cudê. Vocês vão lembrar que o Ricardo Matias ele foi deixado para trás, inclusive ao Luca Drummond, jogador que foi muito questionado pelo torcedor na época, teve toda aquela polêmica envolvendo o nome desse jogador, e o Ricardo Matias foi colocado para trás com o Eduardo Cudê, que era um cara que cobrava no dia a dia essa intensidade do jogador no treinamento. Então, mais uma vez, essa é a leitura. Além da questão da característica, talvez seja a mais preponderante nesse momento, tem essa questão da entrega, da intensidade nas atividades, que mais uma vez está colocando o Ricardo Matias no final da fila. E essa é uma questão bem importante, pessoal, porque com o Roger, o Ricardo Matias ele era bastante utilizado e ele estava na vitrine. O Inter tem que fazer ainda uma grande venda nessa temporada e tem no Ricardo Matias uma esperança de que propostas possam chegar. Teve sondagem lá do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo na Arábia. Outros times também buscaram informações sobre o Ricardo Matias. Então, para que ele seja vendido, o Inter precisa que ele seja utilizado. Então, não é bom, nesse momento, ter o Ricardo Matias, entre aspas, escanteado pela nova comissão técnica, e isso é algo que preocupa o departamento de futebol do Internacional. O que você pensa em relação a esse garoto Ricardo Matias, que não vem sendo utilizado pela comissão técnica do Ramon Dias? Acha que ele merece mais chances? Por que esse garoto não consegue ter uma regularidade com a camisa do Inter no profissional? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu volto, pessoal, no fim da tarde, início da noite, para a gente atualizar o Inter com novidades diretamente do Rio de Janeiro. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!